Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos finalizar os nossos vídeos desta segunda-feira, dia 4 de setembro, com a Série A. A Série A que só teve 9 jogos. O Ministério Público de São Paulo entende que aqui a cidade de São Paulo é incompetente. Polícia Militar incompetente, os clubes incompetentes, todos. O Palmeiras ia jogar com o Corinthians às 16 horas, torcida única, só do Corinthians, 16 horas em Itaquera. O São Paulo ia jogar com o Curitiba às 20h30 no Morumbi. Mas eles entendiam que os torcedores podiam se encontrar. Ninguém ia querer ir para o Morumbi, ia para briga. Rapaz, vagabundo não está no estádio só, né? E eles marcam pela internet, eles fazem confrontos em tudo. Mas aqui em São Paulo nós somos todos incompetentes. O jogo São Paulo e Curitiba não aconteceu nessa rodada, foi adiado para o dia 27. Só dia 27 lá embaixo em setembro, certo? São Paulo, toda a rodada continua na mesma posição, e Curitiba também mesma posição, porque um está no bloco intermediário e o outro está no bloco de baixo da zona do rebaixamento. Então não mudou para efeito de tabela. E tivemos 9 partidas só. Com um detalhe, hein? O líder Botafogo em crise. Tá louco, Ademar? Rapaz, ele perdeu a primeira no tapetinho, lá no Newton Santos. Perdeu do Flamengo, 2-1. Se poupou, preservou o time, jogou com o time reserva, foi eliminado da Sul-Americana e apanhou no Brasileiro. Aí o Bruno Lage, o Portuga, deu um ataque histérico. Não, a torcida falando que o time, se for campeão, era o time do treinador anterior, né? Era do Luiz Castro, ou era do Caçapa, que ficou ali no interino. Se for campeão, é eles que têm o mérito. Agora que não ganha, é eu que tenho culpa e o seu quebra. Ataque histérico do Bruno Lage. Líder com 10 pontos na frente, hein? Já pensou se esse Portuga pega um time na zona do rebaixamento? Ele tem um infarto. Mas enfim, o Botafogo perdeu, mas o Palmeiras não teve competência para vencer o Corinthians, que no Campeonato Brasileiro é coitadinho, briga para não cair. E o Palmeiras foi lá, né? O Everton salvou no primeiro tempo e no segundo tempo o Cássio salvou 0-0. Jogo horrível, 0-0, né? Então, segue 10 pontos o Botafogo, tranquilo, firme na liderança. Aliás, no G6 não tivemos novidades. Botafogo em primeiro, Palmeiras continua em segundo, Grêmio em terceiro, Flamengo em quarto, Fluminense em quinto e Bragantino em sexto. E na zona do rebaixamento também, Santos, Vasco, América e Coritiba, que agora é lanterna, hein? Tadinho do Botafogo, ó. O Lage acho que é tadinho. Mas Botafogo maravilhoso na frente com 10 pontos, campanha maravilhosa. Tadinho do Santos. Apanhou do América. O América agora não é mais o lanterna, é o Coritiba que tem um jogo a menos, verdade seja dita. Mas o Santos apanhou mais uma. Esse Santos tá com pinta de rebaixado, hein? Faltam ainda 16 rodadas, né? Muita coisa para acontecer. Mas sai treinador, entra treinador, o time é ruim. E o Soteldo foi expulso. Soteldo, que sabe jogar bola, mas falta comando no Santos. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo se você seja avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar com esse duelo. Eu acompanhei sábado à noite, 9 da noite, belo jogo, Botafogo e Flamengo. O jogo foi bom, hein? O jogo foi bom, o Flamengo fez uma boa partida, o Flamengo começa o jogo logo no comecinho da partida, né, iniciando um cruzamento lá da direita, o Marlon Freitas fez um golaço, mas foi contra. No tapetinho o Botafogo saiu em desvantagem. Aí o Vitor Sá fez um belo de um gol aos 18 minutos, o primeiro tempo foi quente. É lá e cá, com o Flamengo perdendo chances incríveis, hein? Chances incríveis. No segundo tempo, o Bruno Henrique fez um golaço. Ele já tinha feito um gol, mas estava impedido realmente. Depois ele fez um golaço, 2-1. E por mais que o Botafogo continue martelando no ataque, o Flamengo conseguiu. Para mim, merecidamente, o Flamengo venceu e acabou com a invencibilidade no tapetinho do Botafogo. Flamengo 2, Botafogo 1. Botafogo líder com 51 pontos. Flamengo na quarta colocação com 39. Continuaram nas mesmas posições. Então não dá nem para falar que o Flamengo está no encalço do Botafogo, que é mentira, né? É mentira. Hoje tem 12 pontos, é muita coisa. Vamos esperar um pouco mais. Mais bela vitória do Flamengo. Quem poderia diminuir de 11 para 8, a diferença era o Palmeiras. Mas ficou em 10, diminuiu de 11 para 10, porque o Palmeiras, e o jogo Corinthians e Palmeiras foi em Itaquera, foi horroroso.
teve uma grande chance do Corinthians no primeiro tempo e uma grande chance que depois o Palmeiras perdeu no segundo tempo. Cássio e o Everton fizeram duas grandes defesas, mas para o goleiro do nível deles a gente sempre espera isso, né? O Everton saindo bem e depois o Palmeiras também com o Breno Lopes. Você vai querer bater chapadinha no último minuto do jogo na frente do Cássio, amigão? O Cássio vai lá, só faltou ele encaixar a bola. Mas enfim, 0 a 0. O Palmeiras segue na vice-liderança com os 41 pontos, agora 10 do Botafogo, 10, né? E o Corinthians segue ali desesperado na 13ª colocação com 26 pontos, tem 5 de vantagem do Santos. Então, por enquanto, tá tranquilo, até porque o Corinthians tem um jogo a menos com o Grêmio, né? Se o Grêmio vencer, ele é novo vice-líder. Mas se o Corinthians vencer, ele sai do sufoco e vai entrar na zona da Sul-Americana. Então essa que é a situação que pode até beneficiar o Corinthians. O terceiro colocado é o Grêmio, que pegou o Cuiabá, né? Nenhuma precisou fazer força. Soares fez um gol no primeiro tempo, o Riquelme contra fez um gol no segundo. O Grêmio foi muito superior ao Cuiabá e venceu com tranquilidade e merecimento por 2 a 0. O Grêmio segue em terceiro com 39, mas tem um jogo a menos. Se ganhar do Corinthians em Itaquera esse jogo a menos, ele vai a 42 e fica a 9 do Botafogo. Então, o Grêmio pode ser vice-líder, né? E o Cuiabá estabilizou ali, faz 5 ou 6 jogos que não vence. 10º colocado com 28 pontos, né? Tá distante do G4, ele tá aí a 8 pontos do G4. Enfim, é um Cuiabá que faz uma campanha legal. Meio de tabela, maravilhoso. O objetivo principal do Cuiabá é não cair e tá conseguindo. Já o Fluminense, gente, suou para vencer por 1 a 0. Jogo gol no finalzinho, Fortaleza. Dois times muito bons. Fluminense na semifinal da Libertadores, Fortaleza na semifinal da Sul-Americana. E o jogo era para ser 0 a 0, chance dos dois lados, jogo muito bom, disputado, Vojvoda, belo treinador, Fernando Diniz é o interino da seleção e tal. Até que no finalzinho, o lateral Diogo Barbosa, o primeiro gol no Fluminense, um belo gol de fora da área, aos 46 do segundo tempo deu a vitória para o Fluminense. Fluminense segue na 5ª colocação com 38 pontos, dentro do G6, né? Enquanto o Fortaleza segue em 8º com 32, mas agora está a 4 do G6. Já está a 4 do G6. E fechando o G6, que continua a mesma coisa, vocês perceberam. Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Grêmio em terceiro, Flamengo em quarto, Fluminense em quinto e o Red Bull Bragantino em sexto. O mesmo G6 da semana passada, com o Red Bull Bragantino indo jogar com o Cruzeiro em crise, depois de demitir o Pepa, o Fernando Seabra de interino, atrás de um treinador, Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino tinha sido vendido para o CSKA, mas com um problema lá na Rússia e tal, a negociação foi desfeita. 0 a 0, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, também um jogo com poucas emoções. Poucas emoções, Cruzeiro somou um pontinho ao 26º, fecha ali a zona de classificação da Sul-Americana, 26 pontos, segue em 12º, né? E o Red Bull Bragantino com 10 pontos a mais, 36, está ali na zona da pré-Libertadores, também está tranquilo, né? Outros tranquilos, o 7º colocado, o Atlético Paranaense com 34, empatou em casa com o Filipão. Primeiro jogo do Filipão pelo Galo contra o Atlético, que era o time dele. Ele largou o Atlético Paranaense para ir comandar o Atlético Mineiro. Ele largou de ser treinador no Atlético Paranaense porque não queria mais treinador, ele foi ser supervisor. Aí ele largou o supervisor do Atlético Paranaense para ser treinador do Atlético Mineiro. Loucura do Filipão. Coisa de idade, né? O cara que passa dos 70 anos e tal, começa a ficar aquela coisa, a gente entende. Bom, de qualquer maneira, o Paulinho fez 1 a 0. O Paulinho tá fazendo gol toda hora do Galo, hein? Tá jogando muita bola. Mais que o Hulk. E o Vitor Roque fazendo gol a torto direito. Paulinho 1 a 0 no primeiro tempo. Vitor Roque 1 a 1 no segundo tempo. Vitor Roque tá no encalço do Tiquinho, hein? Já tem 11. Tiquinho tem 13. Tiquinho com o tempo machucado. Voltou contra o Flamengo, não marcou. Vitor Roque marcou, já tá diminuindo a diferença para 2. Atlético Paranaense segue em 7º, 34 pontos. O Galo segue em 9º com 31, né? O Fortaleza que está entre os dois, Fortaleza que perdeu do Fluminense, é 8º com 32. 10º é o Cuiabá que perdeu. O São Paulo, que não jogou com o Coritiba, vai ser dia 27, segue em 11º ali. E o Cruzeiro, que empatou, 12º com 26. Corinthians empatou 13º com 26
E o Internacional segue em 14ª colocação. Você vê o Inter, hein? Semifinalista da Libertadores. Foi jogar com o Goiás 10 jogos sem vencer no Brasileiro, hein? 10 jogos, 0-0, que não foi bom para ninguém. Mas o Inter que tá pensando é no título da Libertadores, claro. 26 pontos, 14º colocado, a 5 da zona do rebaixamento, tá tranquilo. E o Goiás, 25 pontos, a 4 da zona do rebaixamento, também tá tranquilo. Um é 14º, que é o Inter, outro é 15º. E o Bahia, que empatou com o Vasco, Bahia começou ganhando por 1-0. O jogo foi bom. O Ademir, primeiro tempo, um cruzamento da esquerda, resvalou o Everaldo. O Ademir fez 1-0. No segundo tempo, o primeiro tempo o Bahia foi melhor. No segundo tempo o Vasco foi melhor. Gol de pênalti, o Veguete fez 1-1. Mas o resultado não agradou ninguém, não, torcedor. Vaiou muito o Bahia. Bahia tem 22, um ponto só à frente do Santos, está fora da zona de rebaixamento. E o Vasco segue na zona de rebaixamento com 17. Você vê que o Vasco tem 5 pontos atrás do Bahia. Era a chance de você diminuir, não conseguiu, mas também não perdeu, mas segue a sua empreitada contra o rebaixamento. Será que subiu ano passado, caiu ano retrasado e vai cair de novo? Será? Bahia também corre perigo, hein? Mas pior que eles é o Santos. O Santos foi jogar com o Lanterninha a América e, rapaz, e perdeu de pouco. Tomou de 2-0. 2-0. Um passe do Felipe Azevedo, o Rodrigo Varanda fez 1-0 no primeiro tempo e logo no começo do segundo tempo o Juninho fez 2-0. Santos irreconhecível, não jogando nada, o América que já tinha vencido o São Paulo, não importa que era o reserva do São Paulo, venceu o São Paulo, venceu o Santos em casa. 100% em casa e vai seguindo. Vai seguindo, isso que é o importante, né? O América saiu da lanterna, foi para 16 pontos, né? Ele está hoje a 6 de sair da zona do rebaixamento, mas vem de 2 vitórias, né? E o Santos perdeu mais uma com 21 pontos, o 17º. Então, Santos 21, Vasco 17, América 16, Curitiba 14. Curitiba não jogou. Então é isso. Nada de mudança nos 16, nada de mudança na zona de rebaixamento. E o campeonato vai agora dar uma parada. Sexta tem jogo da seleção, daí a outra semana tem um outro jogo da seleção. O primeiro contra a Bolívia em Belém, no Mangueirão. Depois contra o Peru em Lima. E aí o campeonato só vai voltar no dia 13 de setembro, quarta-feira. A seleção joga na terça. E aí a CBF mente que data FIFA não tem jogo. Aí os clubes jogam no dia seguinte da seleção. Por sorte, poucos jogadores têm jogadores convocados, né? Mas vamos pegar o Fluminense, né? O Fluminense, ele vai jogar, por sorte, só no sábado. Porque quem joga na quarta-feira, como Inter, São Paulo, Flamengo e Atlético, se ferra. Por sorte, ninguém tem jogador convocado. Mas, enfim, é a CBF. Bom, o campeonato para na 22ª rodada. A 23ª vai começar na quarta-feira, 13 de setembro, daqui 9 dias. 21h30 Inter e São Paulo, lá no Beira-Rio. E 21h30 Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. São os 2 jogos da quarta-feira, dia 13/9. Quinta, dia 14/9, Santos e Cruzeiro. Olha que jogo, hein? 19 horas também do dia 14/9, Fortaleza e Corinthians. Que podem se enfrentar, né, agora no Brasileiro e depois vão se enfrentar 2 vezes na semifinal da Sul-Americana. Um deles vai ser finalista da Sul-Americana. 20 horas, Coxa e Bahia. Desesperado, os dois desesperados. O Coxa, Curitiba dentro da zona de rebaixamento e o Bahia o primeiro fora. 21 horas da quarta-feira, dia 14/9, Bragantino e Grêmio. Aí é briga pelo G6. Bragantino para sair do G6 e o Grêmio está de olho na segunda colocação. Sexta, 15/9, Cuiabá e América. Cuiabá meio de tabela, América subindo. Sexta, 15/9, Palmeiras e Goiás. Palmeiras no encalço do Botafogo e defendendo a vice-liderança, né? E o Goiás para se afastar da zona de rebaixamento. Sábado, Vasco e Fluminense. O Vasco sai para sair da zona de rebaixamento, Fluminense de olho no G4. E aí, no sábado, dia 16/9, Galo e Botafogo. Atlético Mineiro e Botafogo. Olha o líder correndo risco aí com o Galo de novo lá na Arena do Galo, hein? Jogão, sábado, 21 horas. E aí, depois, no dia 17, a gente tem o jogo da Copa do Brasil, a final Flamengo e São Paulo. Certo? É isso aí, forte abraço a todos e até lá!